Shalom, shalom. Gostaria de te convidar para uma série de vídeos que vamos estar fazendo sobre o que eu penso, qual é a minha forma de pensar, o que eu tenho meditado. Por esses dias eu tenho meditado no livro de Esther, da rainha Esther. Todos conhecem, é uma história muito conhecida. E eu tenho meditado no seguinte: as formas que Deus tem de nos ensinar através das histórias bíblicas. E no livro de Esther não é diferente, onde nós temos muita lição, muitas coisas que nós podemos entender. E nós vemos que muitas vezes, para Deus ensinar como funciona a igreja, o sistema da igreja, o mistério da igreja, através das escrituras, muitas vezes nós vemos isso em histórias relacionadas a mulheres, né? Relacionamento de mulher com o seu marido, representando a igreja. E eu tenho visto isso no livro de Esther, que tem me chamado a atenção, que nós podemos entender algo que acontece nas igrejas, na igreja em geral. Ela começa com uma mulher chamada Vasti, que era uma rainha, era aquela que possuía os bens, aquela que foi escolhida pelo rei para estar do seu lado, era a representante do reino. Então toda a sua beleza era para mostrar a glória do rei. E nós vemos que na Bíblia o rei muitas vezes significa Deus, o rei do universo. Não que Deus é o rei, mas como nós temos a figura do rei, é como se Deus estivesse querendo nos ensinar que Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Assim como o rei tem todo o domínio sobre o reino, toma todas as decisões, assim Deus, Ele é como o rei. Então quando você vê a história de alguns reis, ali você pode ver como que funciona o reinado de Deus. E no caso da rainha Esther, ela era a glória do rei, Assuero. E para mostrar a grandeza do seu reino, ele fez um grande banquete, uma grande festa. E você vai ler toda a descrição. E nós vemos que a rainha também fez uma festa paralela. Ou seja, enquanto o rei mostrava a glória do seu reino, ali também Vasti, a sua esposa, a rainha, estava ali também fazendo a sua festa paralela. Até que chegou o momento em que o rei queria ter o prazer de mostrar a sua glória, mostrar a rainha. Então ele mandou que chamassem a rainha para se apresentar, para que todos pudessem ver onde é que estava o coração do rei. Aquela que estava revestida de ouro, cheia de presentes, as dádivas reais, aquela por quem os olhos do rei brilhavam. E aquela mulher simplesmente rejeitou a se manifestar. E isso causou um transtorno muito grande que acabou culminando com a perda do seu reinado. Ela deixou de ser rainha simplesmente porque desobedeceu a voz do rei. Agora, se o rei ele é a autoridade máxima, se o rei ele é soberano na sua vontade e ele queria mostrar a beleza, a maior riqueza que ele tinha, que era a rainha, e ela simplesmente recusou, isso lhe custou o reino. Então me vem uma reflexão. A igreja ela é como a rainha, ela é dotada de bens. Jesus tem o seu reino e ele confiou bens, beleza, riqueza para a rainha, para a sua igreja. E nós corremos um grande risco de, quando esse rei desejar mostrar a grandeza do seu reino e daquela que ele ama, e ela se recusar, ou seja, ela vai mostrar que o desígnio dela, o pensamento dela, o desejo dela
a palavra dela vai prevalecer sobre a palavra do rei, então ela corre um sério risco de perder toda a sua beleza, de tudo aquilo que ela tem, porque simplesmente afrontou a soberania do seu rei. Então nós podemos ver em Vasti uma advertência e um cuidado, sabendo que se a igreja se recusar a mostrar a sua beleza, no momento em que o rei quer revelar a grandeza da sua glória, a sua beleza, e ela se ocultar, mostrando que ela tem uma vontade própria, isso pode lhe custar o reino. E assim como Vasti foi destituída do reino, assim também pode acontecer. Mas a história não parou por ali e nós vamos continuar falando sobre Radassa. Quem foi Radassa? Aquela que viria a se assentar no trono. Então gostaria que você nos acompanhasse aí para nós refletirmos. Assim como Vasti perdeu o reino por causa da sua vontade própria, vamos ver como foi que aconteceu com Radassa e Esther. Meditando ainda no livro de Esther. Reflexões.